Podcast no ar, mais um episódio desse podcast que é do nosso portal MD News. Eu sou Márcia Dantas, você já me conhece, jornalista, trabalho na Jovem Pan e tenho esse projeto também que ajuda a mostrar a novos jornalistas, a estudantes de jornalismo, que é possível você começar sim, contar boas histórias, inspirar pessoas. E a história de hoje vai deixar vocês de queixo caído, porque realmente é um roteiro de filme. De filme daqueles, assim, que te tocam o coração, que te deixam assim, meu Deus, se ele fez isso, será que eu não posso também? Então, a gente vai contar a história hoje do Paulo Camargo. Ele é um tenista que desafiou todas as possibilidades e chegou ao ranking mundial depois dos 30 anos. Enfrentou muitos desafios, um acidente grave, a depressão, o alcoolismo, uma falta de apoio na vida, mas 1% de chance que ele tinha, ele usou e fez acontecer. Paulo, muito obrigada por você ter aceitado contar essa história para tanta gente que precisa ouvir, né? Eu que agradeço, Márcia, estar aqui, agradeço pelo convite. É muito bom poder levar essa ideia de que o impossível não existe, né? Foi o que eu entendi que eu conseguiria se eu insistisse muito, lutasse muito, me entregasse muito. E acho que está faltando bastante aí para as pessoas esperança, elas entenderem que é possível, né? É real, é possível e é real. Eu acho que esse é a dica que fica aí para todo mundo, para entender que a gente consegue realizar o que a gente quiser, que não é tarde, que esse eu acho que é um ponto também. Sim. Eu escuto muitas pessoas dizerem que é tarde, agora não dá mais, né? E não existe isso, né? Vamos contar, assim, quem é o Paulo primeiro, para as pessoas te conhecerem melhor. Onde você nasceu, como começou essa história com esporte, quem é, como você se define? Uma pergunta difícil, nunca me Já fizeram essa comecei, pergunta, hein? Nunca já me comecei fizeram. essa. Bom, eu sou do interior, Tapetininga, uma cidadezinha. Hoje tá maior, né? Mas era uma cidade pequena na época, né? Cresceu bastante, mas é uma cidade a 180 quilômetros daqui para o sul. Então, eu cresci numa família de eu e mais 3 irmãos. Ninguém do esporte, seus Ninguém do pais. esporte. Meus pais acadêmicos, Hum. doutorado, mestrado, diretor de faculdade, minha mãe também, meus irmãos têm doutorado, é promotor de justiça, minha irmã tem 2 faculdades, meu irmão tem 2 faculdades e eu fui na contramão ali, né? Então, Como foi que começou essa habilidade, assim, pro esporte? eu, na verdade, eu não tinha habilidade para o esporte. Eu tive uma visão aos 5 anos em que eu me via entrando num estádio, sendo ovacionado por milhares de pessoas. E quando eu chegava no centro desse estádio, eu estava, assim, vivendo algo incrível. E foi isso que aconteceu quando eu era criança. E essa história acabou eh, fazendo com que... Essa visão acabou fazendo com que eu criasse como se fosse uma direção. Eu sabia que eu tinha que ir naquilo, eu não praticava esporte nenhum, e aí eu entendi que eu ia ter que participar, que eu ia ter que realizar, e comecei a buscar esportes sem entender o que era, aquilo era muito pequeno, né? Mas eu sabia que eu tinha que seguir naquela direção. Então, na verdade, um grande objetivo se torna um alvo na vida da gente. Então, eu acho que aquilo se tornou um alvo. Na adolescência você já começou a praticar? Dos 5 aos 15, fui Fez tudo, não só tudo. Não, tênis? tentei tudo que você imaginar, eu fui pra cima. Eu tentava, ser profissional em qualquer coisa, porque eu entendia que eu tinha que ser profissional para realizar, então eu fui pra cima. Eu entendi que eu tinha que dar um jeito de viver aquele momento. Mas aí, aos 18 anos, aconteceu um marco na sua Aos história, né? 18, tive um acidente bem feio de moto, eu bati a 130 por hora. Uau. Sem capacete, tirando racha, tinha acabado de pegar a moto, molecão, né? Eu cometi um erro, né? Não era de fazer isso, mas naquele momento eu cometi um erro e me custou caro esse erro. Me arrebentei inteiro, parei de jogar tênis, acabei entrando em depressão. Foi bem difícil lidar Quanto com tempo para recuperar? 11 anos. Como assim? Peraí. 11, 11 anos? 11 anos. Por isso que eu falo que não tem
Não tem como a gente desistir de algo que a gente quer, a gente tem que lutar, não tem tempo. Eu passei 11 anos da minha vida longe do tênis, engordei 40 quilos. Temos fotos dessa época? Não, Você não tem eu um não, registro? eu não tenho foto assim de nada, nunca Porque tive. você não... Nunca fui ligado nisso, nunca tive ninguém tirando foto de mim. Não Uhum. tenho, Até mas porque eu nessa engordei. época a sua autoestima também... Era É, muito, era muito. Eu vivi uma vida sozinho, né? Eu me afastei da família. É normal, né? Você começa. Entrei em bebida, comecei a beber todos os dias, parei de fazer esporte, nunca mais peguei numa raquete, desde os 18 anos, como abandonei você se esporte. mantinha? Eu trabalhava, né? Meus pais tinham uma rede de escolas, eu trabalhava com eles. Eu depois comecei a trabalhar com uma empresa de peixes ornamentais. Criei uma das maiores empresas do país, mas eu não ligava para nada, nada me. Assim, eu Nada tive te... muito dinheiro na mão, eu Jura? perdi tudo, eu quebrei 4 empresas, Uau. algumas delas eram bem promissoras e eu não ligava para nada, bebida em excesso, eu não tinha muita vida social, eu ficava em S- casa, Sem propósito a não vida. tinha propósito nenhum na vida. Eu entendia que o meu propósito era aquele, eu até acredito que todos nós sentimos no nosso coração qual é o nosso propósito, o que que a gente realmente Sim. tem que, como você criou esse podcast para trazer, para levar história para as pessoas, né, para trazer, Sim. levar esperança para tudo isso, é a mesma coisa. A gente sente, o caminho, a vida da gente acaba levando a gente para esse caminho. Mas no meio dele não é fácil, né? Não é Não, onde não a é gente fácil. chega, é o meio, Não é né? fácil porque são nas derrotas que a Sim. gente cria, né, as mudanças, é nas derrotas, é na derrota que a gente consegue mudar o caminho. E às vezes as pessoas, quando caem, elas entendem que a vida delas não é boa. E é nesse momento que ela está tendo oportunidade de mudança. E eu entendi isso através do tênis, através da minha história que os nossos tombos, as nossas dificuldades são as nossas maiores oportunidades. São nas oportunidades que a gente consegue virar o jogo, mas as oportunidades só vêm quando as coisas não estão boas. E quando foi que você virou a chave desse tempo todo? Teve algum momento que você falou, não, agora chega. Agora chega. Você pegou aquele 1%, né? Eu peguei o Quando, meu onde um foi por o cento. 1%? Em que momento? O 1% foi quando eu estava nessa fase de bebidas e hospitais 2, 3 vezes por semana por causa de bebida, indo para o hospital, e comecei assim a ir para um nível muito alto, onde eu comecei a me perder mais e acabei entendendo que eu precisava virar o jogo. E que eu não Alguém te estava ajudou? vivendo, não, Ninguém te ajudou? ninguém. As pessoas não sabiam a vida que eu levava. Minha família conheceu minha história através do Você livro que eu tinha escrevi. vergonha? Eu tinha vergonha, eu não contava nada pra ninguém, eu passava por tudo sozinho, eu sempre tive essa característica. Eu acredito que muitas pessoas vivem isso, né? Elas têm vergonha de contar o que elas estão E não passando, os pedem medos. ajuda. A gente vê tantas pessoas com depressão hoje, passando por dificuldade, e não tem coragem de contar para alguém que tá com aquilo, e ela precisa, às vezes, abrir para poder receber uma ajuda, alguma coisa. Porque assim, você conseguiu sozinho, Eu mas a consegui, maior mas eu parte entendo não, que é né? difícil. E eu consegui porque eu tinha um propósito lá atrás, que ele estava engasgado, e eu falei, não, eu não vivo a vida que eu tô querendo. Quantas pessoas hoje vivem uma vida que não é a vida que elas querem? E isso é muito difícil você lidar com esse tipo de mudança, de você tentar entender onde que está a tua essência, no que você é realmente bom. Isso é muito difícil. Então, o meu foi no tombo. Foi quando eu tomei um último porre ali, passei muito mal, assim, de ficar uma semana parado, ficar uma semana de cama. Foi nesse momento que eu tive tempo para refletir e entendi que eu estava no caminho errado e que eu precisava trazer resgatar aquela essência que Deus tinha me dado, que a vida tinha me dado e que eu não estava seguindo o caminho que eu deveria seguir. Foi nesse momento. E aí você começou um tratamento ou você foi pro esporte de novo, Eu assim? tomei uma decisão, onde eu estava numa cama, passando muito mal. Eu tomei uma decisão. Eu pus meu joelho no chão e tive uma conversa com Deus ali. E falei, Deus, eu vou viver a vida que o Senhor me deu lá atrás e eu vou viver ela agora. Eu sei que agora é impossível, mas eu vou tentar e vou fazer o meu melhor para conseguir. E foi o que eu fiz.
Foi nessa hora que eu tomei uma decisão, parei de beber, não pus mais uma gota de álcool na boca a partir desse dia que eu decidi. Comecei a emagrecer, emagreci 40 quilos em 4 meses, foram praticamente 10 quilos por mês. Assim, eu simplesmente tomei uma decisão e falei, eu vou pra cima do meu sonho. E ninguém me para. E eu recebi bullying, eu virei uma grande piada, eu morava em Americana, interior de São Paulo, eu virei uma super piada, assim, eu O que, era... que as pessoas falavam? Pessoas me apontavam o dedo, assim, na rua, e davam risada, vinham, assim, eu comecei a jogar tênis numa quadra pública, porque eu não tinha mais nenhum dinheiro, eu tinha falido, eu tava assim, não tinha um real. Então você fala assim, você vai viver teu sonho jogando tênis sem ter um real. Com quantos Com 30 anos de idade. Então, as pessoas já têm Eu esse tava preconceito, né? quebrado, acima do peso, bastante acima do peso, saindo de uma depressão, assim, grande, com uma vida totalmente destruída. E eu tomei uma decisão que eu ia virar tenista profissional. Então, sendo que eu joguei tênis dos 15 aos 18. Então, eu era um amador nessa época. E eu decidi, como amador, que eu me tornaria um profissional. Então, quando a minha história foi considerada impossível por todas as pessoas que acompanharam em tempo real ali, enquanto eu estava lutando voltei a treinar, comecei a bater bola sozinho, em paredão, e foi assim uma grande loucura. E as pessoas me chamavam de louco, falavam que eu era vergonha alheia, que eu era bizarro, que era ridículo eu estar tentando viver um sonho, que eu nunca ia conseguir, que jamais eu ia conseguir. Então, você vê assim, quantas pessoas, às vezes pessoas próximas da gente não acreditam na gente. Sim. Então, na verdade, eu usei tudo isso que foi negativo para entender que eu tinha que fazer sozinho. Que se eu tivesse apoio, as pessoas iriam acabar me incentivando a desistir quando eu começasse a ter algum tipo de resultado. Agora para, agora tá bom. Você já mostrou para todo mundo. Eu escutei isso depois que eu comecei a realizar as coisas, fazer acontecer. Mas foi muito difícil o processo. E quando foi que começou a dar certo? O primeiro torneio, assim. Primeiro torneio eu consegui jogar, assim, 6 meses depois que eu tomei essa decisão. Então eu tava jogando, imagina, eu ficar 11 anos sem pegar numa raquete, sendo que eu tinha sido amador, não um pré-profissional. Eu não tinha chegado a alto nível. Eu era amador. E aí eu decido, 6 meses depois que eu tomo essa decisão, aparece um torneio americano e eu arrumo um patrocinador de 100 mil reais pro torneio e consigo um convite. E eu fui duplista profissional, né? E eu consigo um convite para jogar dupla, arrumei um jogador que era bom Mas para peraí, poder justificar. Eu criei uma super estratégia. Você não é só tenista, então, meu amigo. Você é um marqueteiro de primeira. Sou um Você é marqueteiro. Eu acho que eu fui. Você tem isso da comunicação também, então, né? Tenho. Eu acho que eu fui mais um estrategista e um marqueteiro para conseguir conquistar alguns pontos que permitiram que eu avançasse para outros. Mas isso eu parei para pensar. Eu acho que qualquer pessoa que parar para pensar, eu quero um emprego melhor, eu quero uma vida melhor, se ela parar para pensar com as condições que ela tem, sem nada mais, sem apoio de ninguém, o que ela pode fazer para ter uma vida melhor hoje? Então isso é completamente possível, qualquer pessoa mudar o jogo dela, da vida dela. Então você foi fazendo contatos, você foi Fui fazendo contato, comecei a ligar para todo mundo, comecei a ir atrás de pessoas, não conheço, mas eu conheço um cara e comecei aí, assim, eu não tinha acesso, mas eu fui criando acesso, indo atrás. Então eu acho que Você não ficou parado. eu fui persistente. Mas mais que persistente, tem que ser insistente. Porque às vezes você tem que falar 10 vezes com a mesma pessoa até ela te dar uma chance. Você me dá uma chance de eu estar aqui, às vezes não, às vezes eu preciso ligar 10 vezes, eu preciso ligar 50 vezes. E às vezes ele fala, traz esse cara aqui, vamos ver o que ele tem. Ele quer muito estar aqui, ele quer mais que os outros. Então eu acho que querer mais que os outros é um ponto importante também. A pessoa quer crescer, ela tem que querer crescer mais que os outros. Por isso que a insistência ela é tão importante, porque isso mostra para quem está dando a oportunidade o quanto aquela pessoa quer. E eu tava lendo aqui que até teve situações extremas, que você se alimentou apenas das bananas do torneio. Foi, durante torneios, eu joguei esse primeiro torneio americano, marquei meu primeiro ponto, entrei no profissional como amador, e aí me infiltro no circuito profissional com jogadores 200 do mundo, 100 do mundo, e aí eu fico de sparring desses jogadores e começo a ficar lá de saco de pancada deles, e tomando bolada, e fui subindo o meu nível, e fui jogando torneios maiores, mas eu não tinha dinheiro.
Então, eu passei por muitas situações de passar uma semana sem ter o que comer. E comendo banana na sala de jogadores, que eles fornecem banana, maçã, fruta. E eu acabava comendo banana. E passava, assim, a semana comendo banana, o dia inteiro comendo banana. Então, eu ficava treinando os jogadores para poder pegar banana. E a gente sabe que o tênis é um esporte caro, né? É um esporte caro, eu consegui patrocínio de material, então eu tinha a raquete, assim, depois que eu cheguei num nível maior. O tênis, essas coisas, você só foi conseguir depois também. O Eu tênis fui de... conseguindo, a roupa. eu fui me virando, na verdade. Aí eu comecei a dar algumas aulas, assim, quando dava, para pegar um dinheiro para comprar um tênis. Foi assim, bastante difícil. A minha família estava numa situação financeira muito difícil nessa época. Que as escolas deles acabaram falindo, eles tinham muitos sócios, teve muitos problemas e acabou dando errado. E eu passei por uma dificuldade, era um momento que eu tava. Não era o melhor momento para eu ter tomado a decisão, eu teria que ter tomado antes, né? E foi quanto tempo de plantio até começar a colher? Desse começo aí. Do começo, eu consegui convites para torneios através dos patrocinadores que eu arrumei para os torneios. Eu ganhei 3 convites, consegui marcar 1 ponto em um jogo, 1 ponto. E aí eu era o último do ranking. E aí no ano seguinte, o ponto cai depois de 1 ano. Você tem 1 ano para se manter no ranking mundial. Saiu, você não é mais profissional. E aí, quando chegava no último ano, assim, na última semana, no último, acontecia alguma coisa, eu conseguia jogar mais um torneio. E aí eu conseguia fazer o ponto outra vez. Eu fui ganhando jogos estratégicos em momentos, assim, eu falo que Deus esteve na minha vida de uma forma, assim, milagrosa, porque eu chegava assim, ó, essa semana, se eu não marcar um ponto no torneio, eu consegui o convite para aquele torneio, porque com um ponto você não entra em quase muitos torneios, assim, eu joguei 35 torneios, assim, em 4 anos de tênis. Um jogador joga 30 por ano. Uau. Então, foi uma vida bem difícil, assim, lutando para conseguir torneios. E aí, nesse momento, eu ia lá e conseguia ganhar um jogo, acontecia alguma coisa, eu Pra você jogava se manter. e eu me mantia. E depois, outro ano, só a partir do 3º ano, que eu comecei a jogar os maiores torneios mundiais que tinham no Brasil. E também tudo assim, indo atrás, loucura. Eu apontava o dedo na cara do dono do torneio e falava, eu preciso jogar seu torneio. Ele falava, não vai, só joga aqui quem é 100 do mundo. Me conta a estratégia. Você parava na. O que você fazia? Você dava um jeito de encontrar a pessoa? Que maluquice você já fez pra poder conhecer gente que era pra te Eu colocar lá? pesquisava, eu perguntava pros jogadores que eram maiores, que eu ficava de sparring. Eu falava, viu, quem que é o dono daquele torneio? Alberto São Paulo, que é gigante. Não, esquece. Alberto São Paulo, você não consegue jogar. Não, eu sei, mas quem que é? Ah, é tal pessoa. Eu falava, ah, legal. E onde que é? Como que eu faço pra falar com ele? Paulo, esquece, você não tem como jogar lá. Eu sou 200 do mundo, eu nunca joguei. Você que é último do mundo, 2000 do mundo, você não tem como jogar. Ele vai te tratar mal, eles são, assim, pessoas, são estrelas no esporte. Você vai chegar com um ponto lá, você vai virar uma piada e tal. E eles tinham essa preocupação. Os jogadores sabiam que eu não era como eles. Eu era muito abaixo e eu tava lá jogando o torneio com pessoas muito acima. Então eu era o último, jogava com um cara 100 do mundo. Então era assim, era muito, para eles era muita loucura o que eu tava fazendo. Eles me consideravam malucos, os atletas, né? E aí eu ia descobrindo quem era, e aí eu ia assistir o torneio, eu ficava tentando descobrir, quem que é? Ficava lá de fora, lá, ficava tentando ver, aí eu perguntava para um funcionário, para o outro, chegava no cara. Chegava no cara, pegava o nome da empresa, marcava reunião, falava que eu tinha patrocinador, chegava lá, não tinha. E aí, e aí eu tinha que fazer, porque eu tinha que me aproximar dele, falava, mas eu arrumo. E aí eu falava, eu queria jogar seu torneio, mas quem você é? E aí eu não era ninguém, daí falava, não tem como, é impossível. Você acha que tem muita gente de nariz empinado nesse meio? É bastante. É, a maioria, né, são. Porque eles têm muito. Eles são donos dos torneios, eles têm a mídia junto com eles têm os patrocinadores, os grandes patrocinadores. Rola muito dinheiro nisso tudo. São torneios assim muito. O Aberto São Paulo era um torneio de 2, 3 milhões. Então era torneio assim que os próprios donos eram muito grandes, sabe? Então é difícil você chegar lá com um pontinho lá e falar, eu queria jogar seu torneio, sendo que tinha caras 20 do mundo jogando o torneio. Então era um outro nível de torneio. E para conseguir,
eu tive que fazer o que eu comentei agora há pouco, a insistência. Eu apontava o dedo na cara do dono do torneio e falava, vou jogar seu torneio. Ele falava, não vai. Eu falava, eu vou. Não vai. Eu vou jogar seu torneio. E esse cara dava risada na minha cara e falava, você não vai jogar, eu sou o dono, eu que mando. Eu falava, eu vou jogar. Não importa que você é o dono, eu vou jogar. E eu tinha altas discussões com os organizadores, com os donos. E qual foi o primeiro mais importante, então? O primeiro foi o de BH. Com BH era um dos maiores torneios do país. Challenger de Belo Horizonte. Esse era um dos maiores do Então, país. foi Challenger de Belo Horizonte, semifinal contra André Sá. Esse foi meu último jogo. Isso depois que eu já entrei, depois que eu já joguei o Aberto São Paulo, que eu já consegui os convites, eu já fiz tudo. Aí eu comecei a jogar só torneios maiores, só Challengers, que eram torneios grandes. E nesses torneios eu entendia que para viver aquele sonho, eu tinha que estar num ambiente maior. Que é outra coisa também, depende do ambiente que a gente tá, a gente precisa mudar o ambiente para poder mudar as... Você tinha que contratar um treinador? Você teve? Não tive. Eu não tinha treinador, não tinha preparador físico, não tinha nada. Nossa, você melhorou Tanto que só... até o terceiro ano, na minha raqueteira, que eu colocava as minhas raquetes, eu tinha 2 raquetes. Uma delas estava trincada e outra boa. Eu enchia de papel, toalha, para a raqueteira parecer igual dos jogadores. Eu comecei a deixar o cabelo crescer, usar as fitinhas, as correntinhas que eles usavam de madeira, era uma moda na época que os jogadores tinham, e eu comecei a parecer como eles. Eu falei, para eu viver o que eles vivem, eu preciso primeiro ser como eles, parecer como eles, para que eles comecem a me ver como se eu fosse um deles. Deixei o cabelo crescer, comecei a usar fone de ouvido, sem ter música, sem ter o aparelhinho lá, que na época era um Discman, não tinha. Primeiro pareça para depois ser. Isso, aí comecei a aparecer, comecei a ter a raqueteira cheia de coisa lá dentro para parecer que tava cheia de raquete, que nem a deles, eles tinham lá 10, 12, 15 raquetes, eu tinha 2. E eu comecei a mudar, nesse momento foi o momento da virada, que eu comecei a mudar a maneira que eu agia, comecei a mudar a maneira que eu me via, então eu fiz uma transformação primeiro externa. E aí eu comecei a acreditar que eu era igual a um deles. E aí nos dois últimos anos, dos 4 que eu estive no profissional, 4,5, os 2 últimos anos foram os anos que eu virei o jogo. Foram os anos que eu saí daquele jogadorzinho de um ponto, comecei a jogar challengers, torneios maiores, comecei cada vez mais a estar com pessoas maiores, comecei a ter acesso a grandes treinadores. Eu me especializei em técnica, na biomecânica do tênis, eu me especializei em técnica, me tornei um especialista para me treinar durante esses 4 anos. Esse especialista, você estudou na internet? Não, o que vendo que você fez? jogadores, eu ficava vendo, eu fui criando os desenhos na minha cabeça, fui entendendo. Eu tinha ganhado uma câmera. Você virou obcecado. Porque assim, eu até vi uma pessoa falar sobre isso. Que pra você ser bom em qualquer coisa, primeiro você precisa ser obcecado naquilo, melhorar e tentar melhorar tudo. Eu vou te contar rapidinho uma história minha. Quando eu comecei a ser jornalista, o meu primeiro jornal que eu apresentei tinha um teleprompter, que é aqueles que passam as letrinhas. Sim. E eu não sabia ler aquilo. E eu tremia. Assim, foi um horror a minha primeira vez. As pessoas me chamaram de burra, de que eu nunca ia saber ler TP, que eu nunca chegaria a ser apresentadora, porque aquilo não era pra mim. E aí eu fiquei obcecada. Falei assim, essas pessoas vão pagar o que elas estão falando. Elas vão me ver boa um dia. E aí, sabe o que eu fazia? Eu ia, acabava o jornal, ia me olhar no arquivo, ver onde a minha mão mexia, onde meu olho olhava mais em cima. Eu comecei a ficar obcecada pelo jeito que se era um trejeito muito forte. Aí eu comecei a tentar ver o que as outras faziam que eu estava fazendo errado. E em um ano, eu também melhorei, assim, 100%. E tive convite para ir para uma emissora maior. E assim, até eu chegar numa emissora nacional, quando apresentei um jornal nacional, que foi o SBT Brasil. E aí, se eu não tivesse ficado obcecada por aquilo... Talvez tivesse desistido. Desistir. Porque as dificuldades, elas... quando a gente está começando, principalmente, quando a gente decide realizar algo, existe, parece que, um movimento contra. Verdade. Né? Porque parece que você está numa mudança, você vai viver teu propósito, e para você viver teu propósito, parece que existe um movimento contra seu propósito, contra teus sonhos, né? Sim. Porque a grande maioria das pessoas, infelizmente, não vive a vida que gostaria. E deveriam repensar isso. Porque elas podem, hoje, viver a vida que elas gostariam. E elas podem começar essa mudança hoje. E é um processo, não é um resultado.
A grande questão que eu vi é que os meus resultados, eles não eram o ponto, as minhas referências. A minha referência era o processo. Era entender que a mudança, que eu tinha que construir um processo. Esse processo, eu quero jogar alto nível, eu quero entrar numa quadra com milhares de pessoas me aplaudindo, eu preciso estar num torneio grande. Para eu estar num torneio grande com milhares de pessoas, eu preciso chegar numa semifinal, numa final, eu preciso estar lá em cima. Técnica, né? Eu preciso ter técnica. Como que eu vou ter um golpe de altíssima performance se eu tenho falhas na técnica? Então, isso pode ser relacionado a qualquer área, como você fez. Você não contratou também uma treinadora, né, uma coach ali, para poder fazer. Você fez. Então, você percebe que todo o processo que eu passei, você também passou. Você começou a observar, você começou a ver, você começou a criar referências altas. Deixa eu ver aquela pessoa que é muito boa, deixa eu ver como ela faz. Exato. E você começou a aprender por conta. Quer dizer, quando você quer muito, você gera uma obsessão. E obsessão é uma palavra forte que ela é muito boa. Porque quando você está obcecado em realizar algo, você vai realizar. Não importa o tempo Não que importa o demora. tempo, você não pensa no resultado. Quando você pensa em resultado, a hora que você começa a fazer, se no primeiro programa você foi criticado, o teu resultado foi ruim. Mas graças a esse resultado ruim, você alavancou uma grande mudança e se tornou quem você é hoje e chegou onde você chegou hoje. E eu fiz a mesma coisa. Eu consegui entender que essa mudança precisava acontecer criando referências altas e não olhando para os meus resultados. Eu até comentei com alguns amigos, com algumas pessoas que eu estava conversando, né, que cuidam das minhas coisas. Eu falei, eu fui um grande perdedor bem-sucedido. De 35 torneios que eu joguei, eu ganhei 7 partidas, 6 partidas. Ninguém aceita perder. Eu fiz uma conta, acho que eu perdi 85% dos jogos. Eu tenho uma carreira onde eu perdi, mas assim, muito, muito mais do que eu ganhei. Mas o meu objetivo não era o resultado. O meu objetivo era o sonho. Eu não estava preocupado se eu estava perdendo. A cada derrota que eu perdia, eu falava assim, se eu não melhorar meus saques, eu não consigo jogar com ele. Então eu vou melhorar meus saques, aí eu consigo jogar de igual para igual. Eu ia lá e sacava 1000 bolas por dia. Ficava 2 horas e meia sacando sozinho. Eu tive que aprender a biomecânica porque eu entendi que o meu nível ia subir se a minha técnica fosse perfeita. Tudo isso eu fiz sozinho. Não está entendendo o que é a biomecânica. Biomecânica é uma palavra que até os tenistas não entendem muito. Seria o movimento, o desenho que o corpo realiza para gerar um golpe. O próprio tenista, ele pensa muito no resultado. Então, meu saque não está bom hoje. Mas, na verdade, para o saque estar bom, ele precisa de um processo inteiro. Então, a gente tem alguns padrões que você vai... Os mesmos padrões que você buscou na tua área, vendo posição de mão, como deveria... Voz, postura, como deveria se posicionar de uma determinada maneira. Eu fiz a mesma coisa. Eu fui entendendo quais eram os padrões que o esporte exigia. Então, todos os jogadores colocam a mão aqui quando eles vão fazer um golpe de direita para bater, para dar um saque. Todos eles fazem determinado movimento. E eu fui entendendo quais eram esses movimentos, fui padronizando e fui subindo o nível. E isso que eu fiz tudo isso para conseguir, depois que eu fui mudando o meu nível, que uma pessoa pode fazer através de cursos, através de como você fez. Eu não tenho tempo para fazer um curso. Então começa no que você deseja, onde você quer estar, começa a pesquisar, começa a olhar, começa a tentar entender, porque o olhar de quem deseja é muito maior do que o olhar de quem apenas vai lá e faz um curso. O desejo, eu acho que ele é muito poderoso. Sabe, quando você teve o desejo de crescer, eu vou mostrar, eu sou capaz, eu vou conseguir. Você criou um desejo, isso tem um poder muito grande. Ele fez você gerar uma obsessão. E aí vem uma energia, né? Aí vem uma energia, poderosa. Uma motivação muito, muito poderosa. E você cria nesse momento um alvo. E a gente sem alvo, a gente vai para qualquer lugar. Não importa onde a gente está hoje, mas a gente tem que ter um alvo. Eu posso estar hoje no pior momento, mas eu quero estar num determinado, não sei quando, mas eu quero estar num determinado lugar, num determinado trabalho, um cargo, não importa o que é. A gente tem que ter esse desejo. Alvo, parece que a gente consegue
ter mais força para o caminho, porque... Tudo flui. Exato. Porque você exato. está no caminho do seu propósito. Você não deseja realmente de coração algo que você não quer. É. Você só deseja quando você quer. E eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é: nenhum desejo do seu coração é em vão, porque se Deus colocou aquele desejinho ali, é porque de alguma forma ele sabe que você pode realizar. Isso é muito potente, né? Porque Sim, se é um desejo genuíno, é porque você tem capacidade, né? exato. É uma semente que foi plantada em você e que ela só está esperando uma decisão para poder começar a crescer. Mas ela vai começar a crescer. O crescer é um processo. Uma árvore demora X anos para crescer. Às vezes você precisa passar 3, 4 anos. Eu passei 4 anos e meio, 5 anos, até o tempo que eu voltei, foram 5 anos. Eu passei 5 anos num processo para viver meu sonho, que mudaria a minha vida, que mudaria meu caminho depois disso, Então vamos né? já falar dessa mudança? Eu vi aqui, você treinou Federer? Federer. Sharapova, Serena Williams. Serena Williams, que teve um filme há pouco tempo atrás, Não, né? não tô King acreditando. Mas Richard. peraí, você não tem foto com eles porque eu quero essas fotos? Tem algum? Tenho. Ah, então a Lu, eu vou pedir pra Lu me mandar. Eu Co- tenho. Eu treinei o Federer, que era a maior lenda do esporte, Sim. do Posso tênis. dizer, o meu marido começou a jogar tênis tem uns 4 anos. Ele é obcecado. Eu chego em casa, está passando um torneio de tênis, não importa. É E isso. nós assistimos a final do Aberto de Barcelona, que o Alcaraz ganhou em Nossa, incrível. 2023. Nós estivemos lá. Referência alta, né? Então, Referência e alta. aí nós fomos pra lá assistir, gastou uma grana com o ingresso. Eu falei, eu não vou pagar. Ele falou, eu pago, não sei o que. E foi lá É, pra gente assistir, que era sonho mas valeu dele a ver. pena, né? Valeu, e ele acabou É com um o jogo em menos de espetáculo. 2 É horas, um assim, ele espetáculo. passou o trator. E ele foi agora também no São Paulo Open, ele esteve lá todos os dias. Enfim, ele é um fã e por isso eu passei a acompanhar, mas eu não conheço E o muito. Alcaraz hoje é o melhor do mundo, Exato, é o melhor né? do mundo. Mas Como, na época como o o Federer Federer era. foi. E ele era o maior, assim, na época, ele era o maior, assim, absoluto, considerado fenômeno por todos os tenistas. Ele era muito diferenciado, ele é muito diferenciado. E na época, assim, ele era de outro, assim, parecia que ele era de outro planeta. Ele era um cara, assim, era surreal as coisas que ele fazia, a maneira que ele treinava, a maneira que ele aquecia, tudo era E diferente. como que você chegou nele? Em 2015? 2015, eu soube que ele veio pro Brasil e eu tava assim, tipo, dezembro, parcela intermediária do meu apartamento altíssima, Hum. a parcela do mês mais a do carro, mais a Hum. intermediária do apartamento, e era tipo R$ 3.000 na época, 2015, era R$ 3.000 para assistir o Federer. Hum. E eu falei assim, eu não podia abrir mão das minhas coisas para ver o Federer e eu era fã, assim, de carteirinha dele. Eu gostava demais, ele era a minha referência, uma das minhas principais referências e eu acompanhava muito os jogos dele e eu gostava demais e eu queria muito estar com ele. Eu trabalhava com tênis já no esporte, era treinador em Alphaville, né? Dava treinamento de tênis para vários empresários, artistas. Eu tava com uma turma grande lá, mas era difícil para mim ir largar o trabalho para assistir e também o valor do ingresso. E eu tentei de todas as formas, eu falei, não, infelizmente. E aí um aluno meu falou, é a última vez que esse cara vem, a primeira e última, dificilmente ele volta, e é a tua última chance, e aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, eu preciso dar um jeito de treinar esse cara. Aí eu criei um monte de estratégia, comecei a ligar toda hora para o pessoal lá da Coque Tavares, que eram os caras que faziam os torneios, que eles que eram responsáveis. Eu comecei a ligar para todo mundo que você imaginar. Fiz a mesma coisa do tênis, eu fiz igualzinho. Comecei a correr atrás, correr atrás. Aí consegui marcar uma reunião depois de bastante insistência. Aí chego nessa reunião, criei um problema sobre os treinamentos, sobre juvenis treinarem e tal. Criei um problema e apresentei uma solução. E falei, eu soluciono, vocês se reportam a mim, eu cuido do treinamento, eu ponho os jogadores, eu joguei profissional, se precisar eu entro em quadra, eu conheço todos os jogadores, eu tenho vários prontos aqui para entrar. E aí eu criei essa estratégia de apresentar um problema, em seguida apresentar uma solução e eu era a solução.
e aí eles se reportariam a mim, eu tiraria eles não precisariam eles ficarem correndo atrás do treinamento, eu cuidaria, qualquer problema eu resolveria, e eu tirei um grande problema e o país inteiro queria estar lá treinando o Federer, todos os treinadores, os jogadores, e eu consegui dessa forma fazer E isso. como foi esse Eu dia? era improvável igual do tênis. Quem que é? Quem que Sim. tá lá? Mas por que que ele conseguiu? Mas como que ele conseguiu? Porque eu fui, talvez, um dos únicos a realmente mostrar interesse. E tem que ter cara de pau também, né? E cara de pau. Hum. Porque eu entrei não parecia aqueles Big Brother, assim, parecia que eu tava sabe, como que chama quando vai lá no Paredão? paredão, parecia que eu tava no paredão. Assim, todo mundo sentado na minha frente, igual que tá aqui, assim, todo mundo fala, o que que você quer? E não sei o quê. E o pessoal que me colocou lá falou, nossa, ele vai ser Massacrado. massacrado por eles. E eu consegui contornar aquela situação, criando um bom plano. Também é outra coisa que eu sempre falo, você tem que ter um bom plano. E plano é fácil criar, é só parar para pensar, é só olhar, é só analisar, é só entender o que que você quer. Você quer estar em tal lugar, o que que você precisa para estar lá? É só pensar um pouquinho ali, só esquecer, tirar os problemas por um momento, que a solução está ali na frente da gente. E aí eu consegui estar lá e fechou, parabéns, é seu. Eu tinha acesso a tudo. Eu tinha acesso à sala de jogadores. Eu comia com os jogadores. Eu tinha acesso ao treinamento, à área de imprensa. E você ainda foi Onde, pago por isso? não. Mas eu poderia, mas Ah. eu ganhava ingressos, eu levei meu irmão, que gosta Entendi. de Então aquele problema de tênis. pagar os R$ 3.000 não existiu mais. Porque Imagina, eu pagaria se eu pudesse pra estar lá cuidando disso. Eu daria qualquer coisa pra estar lá. Eu daria meu carro pra estar lá cuidando do treinamento do Federer, porque é um momento único. É um momento que eu levo. O Federer veio pro Brasil uma única vez. E aí E eu você fui tava o lá. cara que tava cuidando do treinamento dele, da Sharapova, da Serena Williams. Você teve contato, Tsonga, que era conversou. 5 do mundo, Tommy Che- Haas, assim, era só lenda, era só lenda. Uhum. Cheguei, eu fiquei uma semana com ele. E Quando eu aí, fui lá, como é que ele é? quando eu Tem dei a mão, alguma, é assim, é um cara, tem alguma tipo particularidade que você ele falou? é fora da curva. Metódico. Não, ele é fora da curva. Quando eu cheguei, eu dei a mão pra ele me deu um abraço. Ele sabe o quanto ele era importante pra mim. Ele sabia que ele era importante pra mim. Ele deve ter visto na minha cara o quanto eu tava feliz em estar lá. E eu dei a mão pra ele. Ele veio, me deu um abraço e me cumprimentou. Ele perguntou se estava tudo bem. E foi assim, incrível. O quanto ele é uma pessoa carinhosa. E o Tsonga, que era 5 do mundo, assim, super famoso também, mesmo nível, assim, tava na mesma vibração dele ali, veio brincando. São pessoas assim que me ensinaram muito, porque eu achava que seriam, sabe, mais frescos, mais inacessíveis, assim, pessoas. Não. Contrário, completamente. Ele me via no estádio, assim, ele via lá e falava, tipo, ai, eu olhava pra trás, assim, não tinha ninguém, Era ai, com você você. mesmo, tudo bem? Me cumprimentava. Então, assim, foi um momento, assim, incrível que eu vivi na minha vida. Posso falar que foi um dos mais emocionantes, assim? Um dos mais emocionantes, eu acho que não como o do meu último jogo, do meu último momento onde eu vivo o meu sonho, onde eu entro numa quadra. Foi no meu último jogo que eu vivo aquele sonho aquela visão dos 5 anos, que foi uma visão, foi algo acordado, não foi um sonho, né? Então foi algo que eu considero muito especial E aí e você ficou no 700 eu cheguei a 700 do mundo, do mas mundo. foi assim tão especial quanto. Mas foi lá que toda a minha vida mudou, então eu tenho um carinho especial por viver meu sonho, por chegar Esse, no último jogo da minha vida, assim, que eu não tinha mais como. E a minha vida foi sempre assim, no último momento aconteceu alguma coisa, eu onde era foi esse salvo. último jogo? Foi no torneio de Belo Horizonte. Eu joguei 3 vezes o torneio de Belo Horizonte. Foi no último torneio, que era o maior do país na época, era um super evento, a premiação era muito maior, veio jogadores do mundo inteiro. Todos esses torneios eram jogadores do mundo inteiro, mas vinham jogadores com ranking maiores, mais conhecidos. E aí, no meu último jogo, que eu chego na semifinal contra o Marcelo Melo e o André Sá, que eles eram 7 do mundo na época. Então, eu joguei contra vários jogadores, assim, na minha carreira. Eu tive a sorte de jogar contra vários jogadores de nome, jogadores entre os 10 do mundo, entre os 20 do mundo.
Então, eu tive bons resultados nos meus poucos resultados que me levaram até esse momento onde eu vivo aquele sonho e eu entro na quadra, eu entro sozinho, que é uma coisa assim raríssima de acontecer. Então, foi uma série de coisas e aí eu vivo aquele momento, quando eu entro, eu me vejo vivendo aquele sonho. Então, foi algo assim que, quando eu passei por aquilo, eu lembro eu tenho uma memória assim absurda, né? Eu lembro das sensações. Eu lembro do momento de eu agradecer a Deus quando eu tava andando. E eu não vi nada, porque eu tava muito nervoso, o coração aqui. Imagina, eu não sabia quantas pessoas tinham na arquibancada. Tinha 5.000 pessoas. E 5.000 pessoas gritando meu nome, batendo palma. E a hora que eu paro no meio da quadra sozinho, porque atrasou, os jogadores estavam em aquecimento ainda, aí pediram para eu entrar. E aí eu olho assim e eu vejo aquela multidão. Era uma arquibancada alta, então, assim, a sensação era de muita, muita gente gritando meu nome. E eu lembro que eu choro e eu agradeço a Deus por aquele momento. Eu falo, não acredito que aquela visão se realiza hoje. Eu não acreditava que eu estava vivendo aquilo. Eu acho que é uma sensação. Sim. Por isso que eu incentivo as pessoas que elas têm que viver, assim, o propósito delas. Eu fico emocionado toda vez que eu conto isso, eu fico emocionado, porque eu quero que todo mundo viva seu propósito. E eu sei que todas as pessoas, elas têm condições de viver. Sabe? É possível, porque o que eu fiz foi considerado por muitas e muitas pessoas. Eu tive mais de 100 pessoas chegando para mim falando assim, cara, é impossível. Treinadores, durante os torneios, faziam reunião para ver quem ia lá falar comigo, para eu parar com esse negócio de tênis que não dava mais, que eu já marquei um ponto, chega, que tá bom, porque eles tinham medo que eu entrasse nesse nível maior e tomasse bolada, me machucasse, porque tudo era muito mais intenso. E eu falava, não, eu aguento, eu não vou desistir. Enquanto eu não viver meu sonho, eu não desisto. E daí, no último momento, eu vivo. Então, eu vivi algo que foi considerado tão impossível por especialistas, por pessoas que entendiam, por pessoas que eram do meio, por pessoas que não eram, por todas as pessoas em volta. E eu vivi algo assim tão, sabe, tão incrível. Eu vivi momentos tão, assim, algo tão surreal que eu vivi, que eu não consigo imaginar que uma pessoa não esteja lutando por isso na vida dela. Sim. Sabe? Que ela precisa só de uma... A sementinha já foi dada para ela, já está dentro dela. Ela só precisa se permitir ver, sabe? Se permitir... ter coragem, né? De continuar. E a coragem é uma coragem de tomar uma decisão, não é nenhuma coragem de uma ação imediata. Sim. É uma coragem de dar um passinho de cada vez, falar né? assim, eu decido que eu quero viver uma vida melhor. Sim. E a vida vai ajustar, vai abrindo as portas. Caminha que o caminho anda. E os caminhos que vão se fechando são novas oportunidades que estão sendo criadas, por isso que está se fechando. Não é para a pessoa desistir naquela porta que se fechou, é o contrário, aquela porta acabou de abrir outra. Fechou uma, abriu outra imediatamente. Perdeu um emprego, você pode ir atrás de algo maior agora. Então as pessoas precisam descobrir isso, entender isso, que está acessível a gente, que o que Deus permite, que o universo permite, que tudo flui quando a gente está na direção certa, e a gente só precisa tomar uma decisão de que a gente quer viver. Como? Não importa. Quando? Não importa. De que forma? Fica tranquilo. Você vai começar a agir. Eu acho que a maior coragem, Márcia, é a gente tomar a decisão. Sim. Acho que a decisão é a maior coragem. Não é nem a coragem de, o que você fez, você foi corajoso e enfrentar tudo que você enfrentou. Não, eu já estava no caminho. Não foi tão difícil depois que eu estava no caminho. Mas estar no caminho, eu acho que é a maior decisão, é a maior dificuldade desse início. É porque as pessoas vão falar isso, né? Que não porque vai você vai ter resultados no início que não vão ser bons. Como você teve, por quê? Porque você acabou de entrar. Como que você vai ter um resultado bom agora? Você estando no caminho, você vai perceber que você vai ter que fazer novas coisas maiores para que você alcance aquele objetivo. Sim. Como uma pessoa que está no chão de fábrica e quer estar na gerência. O que ela precisa? Sim. Ela precisa tomar a decisão que ela quer estar lá. E planejar e Isso, continuar. aí o plano, aí ela vai começar a observar o gerente. Se ela quer estar muito naquele lugar, eu queria ser gerente dessa empresa, eu queria estar lá, queria ser diretor. Ela vai começar a olhar para o diretor, ela vai começar a ver que o diretor existe. Ela não sabe, às vezes, nem quem é. Então, é o que você fez. Você começou a buscar referências altas. Eu comecei a buscar referências altas, comecei a jogar torneios maiores, comecei a ver aquele jogador é muito bom, eu preciso estar com ele. E aí você acabou transformando essa história num livro.
Aí eu fiz um livro, Pandemia. Ah, tudo parou, tudo fechou. Minha esposa, algo assim, um presente de Deus na minha vida. Eu comecei a questionar para ela o porquê de tudo aquilo, mas por que eu fiz isso? Eu entendia que a minha história, ela era tão maluca, assim, ao meu ver, que ela me trouxe muitos traumas, muitas coisas, porque Sim. eu sofri muito bullying, eu fui desacreditado por todas as pessoas, eu fui considerado, assim, uma piada por todo mundo. Então, aquilo não é um processo que foi tão fácil de viver. Sim. Então, você mexe com autoestima, você mexe com um monte de coisa. Eu comecei, na pandemia, a questionar muito, mas por que eu fiz isso? Mas por que uma pessoa aos 30 anos faz isso? Mas por que que... E comecei a fazer muitos porquês, que eu acho que é uma coisa muito importante. Eu comecei a me E aí autoanalisar escreveu. ali. Começou a escrever para colocar para Aí fora. ela fala, por que você não põe tudo isso num papel? Deve ter um porquê disso. A gente passa por tantos problemas, e eu entendo que os nossos problemas, o nosso propósito está ligado diretamente aos nossos problemas. Sim. Se a gente passou, às vezes, por um abuso na infância, ou passou por uma violência, ou passou por determinada coisa, é onde a gente é especialista. Sim. E eu comecei a entender. Quando eu comecei a escrever, eu até falei para minha esposa, eu falei, escreve a tua história. Ela tem uma história muito boa também. Eu falei, escreve a tua história. Todo mundo tem que escrever a tua história, nem seja para guardar para ela, para ser num diário. Mas quando a gente começa a escrever e começa a ler aquilo que a gente está escrevendo, porque você começa a ter que ler, você começa a ter que entender. Eu comecei a rever a minha vida, eu comecei a analisar tudo o que aconteceu, o porquê disso, o porquê daquilo, olha o que eu fiz aqui, e ela me ajudou. E ela começou a me ajudar, assim, meio que como se fosse fazendo uma terapia, e falando, mas você é muito bom nisso, é isso, aquilo. E aí a gente foi num podcast com o meu amigo Denis, eu não sei se... meu amigo Denis chegou. E aí o meu amigo Denis, tudo começou também a mudança. Lembra de você tomar uma decisão? Uhum. E a decisão começou a colocar pessoas no caminho. E essas pessoas, eu acho que Deus usa pessoas para nos direcionar, vamos falar Verdade. assim. E aí ele me levou num podcast, acho que é Papo Mil Grau. E aí nesse podcast eu contei história, uma história bem detalhada, um podcast de 2 horas e meia, assim. Ele estava no início. E aí o cara falou, essa história eu vejo é um filme. É um filme, cara. É um filme essa história. Eu já fiz na minha cabeça aqui. Eu consigo ver. E aí criou a sementinha do filme. É um filme. Ele foi a primeira pessoa que falou. Que falou, essa história é um filme. Cara, claramente, Aí... ele falou várias vezes ali. E aí tá até no meu canal, né, essa... Vamos pegar o livro ali pra gente só mostrar a caixinha que você vai me dar? Vamos. Verdade. Eu fico falando, você viu que eu esqueço, né? Então, Eu falei pois que a minha memória é muito boa. Ó, 1%, até onde você iria? Aí eu Que coloquei, eu te dei lindo. uma lembrancinha Tá bom, personalizada e o vou livro tá aqui abrir, dentro. mas o livro é esse aqui. Esse aqui. Vamos E tem um mostrar. livro pra você aqui dentro. Perfeito. Então, a história do filme vai ser baseada no livro também? Vai ser baseada no livro. Perfeito. E vai ser esse o nome? Já tem nome, não? Até onde eu sei, esse é o nome. É o nome do filme. 1% até onde você iria. Eles gostaram muito do nome, eu acredito que... Eu não sei se pode ter alguma alteração, porque Tá tudo, tem né? toda uma equipe muito, muito grande por trás aí, né? Que Pois a gente... aí você começou a ir atrás, então, da equipe. pra eu fazer comecei o- atrás e fui pro Rio numa produtora que queria produzir. Falou assim, cara, a gente quer produzir. E aí chamou muita atenção nossa, né? Já tem alguém querendo... A pessoa escutou a história e falou, eu quero. E aí foram surgindo uma reunião com um amigo que tem uma empresa e começou a conversar. E aí ele começou a bater papo comigo. E aí, mas tem um detalhezinho que eu acho que tem que contar. Eu tive um sonho, que nesse sonho eu entregava o rascunho do livro para 3 pessoas, e uma era essa pessoa. Uau. No livro, só entrega pra eles, não fala nada, só entrega. Eu mandei imprimir um rascunho e entreguei. E aí eu fui nesse dia, voltando, comecei a conversar com ele e tal. Ele falou, cara, sua história é surreal, não sei o que, é bacana e tal. De repente ele fala, lembrei de um cara. Nossa, lembrei de um cara, peraí. E começou, aí eu falei pra ele que eu fui no Rio e tal. E os caras se interessaram em fazer o filme.
E era uma produtora que não era muito grande. Daí ele falou, não, peraí, eu conheço um cara que é do cinema, que é o Thierry, é um francês, ele já fez mais de 60 filmes, é um dos maiores empresários do cinema brasileiro. Thierry, eu tô aqui com um cara, com o Paulo, tem uma história incrível, surreal, papai. Esse cara veio, acho que ele tava na França, ele veio pro Brasil, daí ele veio pra reunião, e aí conversou, contei a história pra ele, ele ficou encantado. Ele falou, cara, a história mais incrível que eu já escutei em 18 anos de cinema. É surreal a tua história. Eu contei detalhadinha, contei tudo que eu passei, todos os perrengues. E até pra colocar no filme vai ter que escolher, né? Porque é muita aí coisa. Aí ele falou assim, nossa, dá pra fazer uns 3 filmes, aí parte 1, parte 2, dá pra fazer uma série. Eu quero ser sócio desse filme. Ele normalmente não é sócio de ninguém, ele recebe convites. Ele fez os maiores filmes do país, ele fez, assim, todos os grandes, Cidade de Deus. Tá, e agora, então, vocês estão no processo de produção. E aí ele virou sócio, montou toda a equipe. Entendi. Fechou com a fábrica, com a Ultravioleta, fechou com todo mundo. E agora, nesse momento, ainda tá na produção, de fechar com ator, de fechar... E agora, foram 3 anos. Uau, lutando, gente. investindo. É muito difícil, né? Fazer cinema nesse país, né? 3 anos. Difícil. Agora entrou na fase de captação. Agora que a gente tá aí buscando as empresas. Até nisso você teve que persistir. Nossa, demais. A gente tá aí agora começando, a gente já conseguiu fazer captar uma parte, né, do valor através de incentivo, de leis, de distribuidoras. Então a gente tá, assim, precisando ali de uns 40%. É um filme de 12 milhões, a gente precisa hoje de 4, 5 milhões para começar as gravações. Mas a gente já avançou bastante. A gente já tá com a participação de todo mundo na captação. Então, agora é uma questão de tempo. De tempo. E aí, quando que você imaginou que um dia aquela história do menino de 5 anos ia virar um filme? Eu ainda não consegui diluir ainda isso. Eu ainda tô processando. Fazem 3 anos que eu tô tentando entender como que a gente está no caminho no caminho certo, no caminho do nosso propósito, no caminho do nosso sonho. Como isso vai crescendo, parece que não tem fim, parece que cada vez vai crescendo mais. Eu tomei uma decisão também recente, que o ano que vem eu vou jogar profissionalmente, eu vou voltar a jogar profissionalmente. Com 53 anos. Eu vou ser um dos tenistas mais velhos da história a voltar a jogar profissionalmente. Existem torneios específicos já para essa idade? Como é que funciona? Ou não? Você joga Não, é jogar não tem, com molecada de 20 anos. Né? Natação tem, o mais velhos nadam com... No tênis, não. No tênis você tem que jogar com molecada. Não, tem que jogar. Tem sênior, tem... Isso, mas eu não, eu vou Você quer jogar com a molecada. Vou no play mesmo. Porque, enfim, só tem 52, mas o corpo, né, e a cabeça é de 18 ainda. Mas assim, eu tomei uma decisão, entendeu? Não tem data. Hoje você treina todo dia? Eu trabalho com esporte. Você trabalha, você ainda dá aula? Dou aula para empresários, para artistas, né? Para famosos aí. Eu posso marcar uma aula pro meu marido? Pode, Quando eu falei pra ele que eu vim entrevistar você e mostrei a história, ele falou, amor, pede pra ele pra um dia a gente jogar Havaí, eu e ele. Eu falei, tá bom. Eu acho que eu sou bom no que eu faço. Eu acho que ele vai gostar. Você já tem um fã em casa, viu? Depois que eu mostrei aqui a sua história, ele falou, ai, amor, marca lá um jogo, tenta marcar um jogo pra mim, nem que seja só uma. Eu falei, tá bom. Quem sabe, você insistiu muito, eu tô insistindo um pouquinho pra você conseguir. Fala pra ele que já dou um trem de presente pra ele. Rafa, amor, consegui. E aí eu acho que tudo é assim, né? Tudo é decisão, né? Eu falar que eu pretendo voltar, eu sei que é loucura, eu sei que vai acontecer o mesmo processo, entendeu? Mas agora você não tem aquele sonho de ganhar torneio, não. Você quer só voltar. Não, eu quero jogar, assim, eu sinto que ainda falta alguma coisinha, eu sinto que falta. Então, o próprio filme é uma ideia, eu entendi que essa história, quando eu entendi o que era a minha história, que isso é outra coisa muito importante, Márcia, quando a gente entende, se você analisar a tua história, você entender por que você tá aqui, por que você chegou no lugar que você chegou, e quantas pessoas você pode inspirar com isso. Verdade. Então, eu entendi que a história não era pra mim, não era minha. Sim. Eu entendi que Deus não tinha permitido. A hora que você ler meu livro, você vai entender o que eu tô falando. Eu passei por muita coisa, eu passei por muitos, assim, obstáculos, que muitos deles pareciam ser impossíveis de ser rompidos e vencidos. E mesmo assim, de alguma forma, as coisas foram acontecendo.
sabe? E eu consegui criar uma história, viver uma história que até pouco tempo atrás eu entendia que era completamente maluca. E depois acabou assim que eu entendo que Deus me mostrou que a história que não era minha. Era uma história que não era minha. Era uma história dele que eu precisava mostrar para as pessoas. Sim, Então, o filme é uma continuação do livro. perfeito. Porque eu sabia que eu tinha que fazer o livro, eu não sabia por quê. E eu ficava assim, na pandemia, 12 horas escrevendo. E eu reli o livro 30 vezes. Um livro imagino. de 200 e tantas páginas. E eu reli, eu nunca tinha lido um livro na minha vida. E onde que a Eu não gente encontra o conseguia. livro? A gente encontra em qualquer plataforma Amazon. de venda? Amazon. Vou deixar aqui, então. A gente Todas as encontra... plataformas se você colocar no Google lá, tem, na Tem, Amazon, tá. na editora É que a Viseu. gente tá com tempo agora já curtinho. Tá ótimo. Era isso que realmente que eu queria. Nossa, mas a gente falou sobre quase tudo. E aqui, se você quiser mais detalhes, porque eu sei que você deve ter ficado curioso com os detalhes que são importantes, você busca o livro do Paulo Camargo, aqui, ó, 1% até onde você iria. E onde que a gente encontra nas redes, quem quiser também te seguir. Paulo Camargo Oficial. Paulo Camargo Oficial, ó, vai todas aparecer aqui na tela. as As redes sociais com esse Você tem mesmo seu canal nome. no YouTube. Canal no YouTube. Que legal. Canal de tênis eu também tenho, para o pessoal que gosta de Uau. tênis aí, Camargo Tênis. Olha, gente, Então, Camargo um canal tem... específico, assim, voltado para técnica, para uma coisa Olha mais. aí, vamos Que é muito passar legal pro meu para. marido. Pode passar que ele vai gostar. Ai, que legal. Então, gente, ó, eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei, me inspirei. Esse 1% depois de hoje virou aqui dentro de mim também 100%. Só pra te resumir, eu também acabei de viver uma demissão. Tive que reconstruir minha vida e fui atrás. E aí, como você falou, as pessoas vão abrindo, vão acontecendo as coisas. Conheci Rafa, conheci Carla, tô em outra emissora, tô em outros ambientes, tô procurando progredir, já sei onde eu quero chegar. E tudo isso porque eu não parei, porque não é uma coisa que me aconteceu que Isso. determinou o que eu sou. Pelo contrário, eu tinha que ter passado por aquilo. Para que as mudanças acontecessem. Para que acontecesse, para que outras portas se abrissem, para a gente estar aqui hoje, para eu te conhecer, para eu conhecer a sua história. Quando o livro lançar, não, quando o filme lançar, você me chama, que eu vou também, a gente vai fazer a divulgação. Vamos ver se até o ano que vem a gente consegue fazer esse lançamento, um lançamento nacional em todos os Nacional, cinemas. então. Todos os cinemas, vai ser Aí algo... você pode me dar uma exclusiva, né? Porque eu sei que Claro. você vai estar todo lá, um monte de gente, eu vou falar, Lu, primeiro eu. Lógico, tenho certeza disso, né? Então, Será um muito prazer. obrigada. Parabéns mesmo pela história. E Obrigado, tenho certeza que Márcia. vai inspirar muita gente quando ele... Nossa, Tenho certeza. se inspirou só de eu ler, imagina quando as pessoas verem. Porque o filme tem essa potência, né? De emocionar, de... enfim, a gente se vê nele, né? Dá pra na mostrar tela. a história, dá pra pessoa viver a história, Viver né? a Acho que essa história. sensação vai ser bacana pra quem estiver assistindo, vai ser legal. E se você gostou, ó, eu vou pedir pra vocês deixarem aqui um emoji daquela coisa. Qual é o emoji que você mais usa? Raquetinha, bolinha? Bolinha. Bolinha. Bolinhas tens. Coloca aqui na descrição se você ficou até o final. Compartilha esse episódio, assina o nosso canal, se inscreve aqui, coloca o sininho para receber as notificações. Quero agradecer também o Rafa, que abriu as portas do Estúdio Soul Roscast para mim. E você também, que quer ter os seus vídeos na internet com alta qualidade, quer criar o seu canal também, entre em contato com o Rafa aqui, eu vou deixar o arroba dele, porque olha, o estúdio sempre tá aqui, de portas abertas para receber você, para mostrar o seu trabalho e colocar ele para o mundo inteiro através da internet. Então, Estúdio Soul Roscast, nosso parceiro, obrigada pela parceria de sempre. E nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada a todo mundo que ficou até o final. Até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau.